Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Olá! Prazer enorme estarmos juntos novamente para podermos estudar um pouco mais sobre o ensinamento sagrado, homem filho de Deus, nesse estudo proposto pela Associação Prosperidade da Seitione do Brasil. Prazer enorme estar com vocês, muito obrigado pela presença, pela audiência de vocês, muito obrigado. Hoje o nosso tema é aprenda como manifestar o que deseja de forma concreta e prospere à vontade. Vamos estar aqui utilizando o livro A Verdade, volume 2, justamente no capítulo 2, tá ok? Vocês que ainda não têm o livro, tem aí a barrinha com o endereço da nossa livraria, peça lá, adquira todas as nossas obras. Quem ainda não adquiriu aí também, coloca aí o seu preceito diário junto aí também para colocar na sua casa também, né, entregar, distribuir para os amigos, para pessoas queridas, colegas de trabalho, para que essas pessoas tenham aí durante o ano palavras, frases diárias, né, para que ilumine o seu dia. E vocês, como é que estão aí no nosso início de 2022? Tudo bem? Como é que estão? Estão motivados? Pilhados, acesos? Como é que vocês estão? Cheios de vontade? Que bacana, né? Um ano maravilhoso para todos vocês, para que todos nós possamos, né? Esse ano vai ter muitos desafios e que nós, com certeza, né, calcados, né, alicerçados no ensinamento sagrado, a gente com certeza vai passar por esses desafios todos, tá bem? Então hoje, calhando aí com o início do ano, né, aí nessas primeiras semanas desse mês de janeiro de 2022, nós vamos aí então provocar no nosso estudo de hoje como mentalizar os nossos desejos e colocá-los de forma concreta, né, em nossa vida e assim manifestar a prosperidade plena em todos os sentidos. Com aquilo tudo que a gente merece de bom, criado por Deus, né, já nos dado, para que a gente sintonize e manifeste tudo isso
nesse ano de 2022 aí, como a gente já falou, vai ser um ano desafiador, mas com certeza chegaremos lá no final, lá em dezembrão, né, felizes, realizados, com alguns, né, alguns sustos, alguns percalços, mas vitoriosos com esse ensinamento poderoso, né, norteando a nossa vida. Tá bem? Então vamos lá manifestar então toda a nossa capacidade plena nesse ano, junto aí do nosso, junto não, né? Com o ensinamento sagrado, norteando, mais uma vez repetido, né? O nosso dia a dia, a nossa rotina, né? Realizando os nossos projetos, os nossos desejos. Então vamos lá então para o nosso estudo de hoje. Começando lá na página 56, que está no capítulo 2, como eu já falei para vocês, que é a oração, pensamento e vida, e justamente este livro, o tema chama-se Ensinamento Básico, a Verdade 2. E o mestre começa, né, vamos começar o nosso estudo justamente com esse tópico citado pelo mestre na página 56. Para passar a uma nova situação, você então não deve amaldiçoar a sua situação atual, tá bem? Lembra, né? O nosso estudo é para falar sobre manifestar de forma concreta os nossos desejos para que ele aconteça, né? Como mentalizar o que deseja de forma concreta, prosperar à vontade, que é também o tema aqui das nossas terças-feiras, né? Prospere à vontade. Então lá, aprenda a prosperar. E o mestre escreve o seguinte: você não deve amaldiçoar a sua situação atual, qualquer que seja ela, precisa abençoá-la, precisa agradecer a ela, precisa agradecer a sua situação atual, seja qual for, de que forma que ela estiver se mostrando, abundante, carente, dolorida, saudável, alegre, triste, seja lá o que for, você deve agradecer para que você, né, mude isso, mude esse status, aí se acaso ele não estiver bacana do jeito que você merece. E o mestre escreve aqui: querer modificar uma situação indesejável é desejo natural do ser humano. Ou seja, é natural você querer mudar, né? Nós não podemos ficar acomodados, não podemos ficar preguiçosos na nossa situação atual. Temos que mudar. Por quê? Evoluir constantemente, sempre, diariamente, a cada minuto, a cada segundo. Aí o mestre escreve: então, querer modificar uma situação indesejável é um desejo natural do ser humano. Contudo, não é amaldiçoando-a que a sua situação vai melhorar. Se uma situação indesejável persiste para você, é porque ela ainda é necessária para o desenvolvimento de sua alma. Veja lá, não fica brigando, não fica questionando por que isso, por que aquilo, por que eu me encontro nisso. Muda o teu direcionamento mental, deixa de reclamar, de ranhetar, de ficar ruminando o que não está bacana, né? E volte a mente para a luz, porque você precisa amadurecer nisso, você precisa resolver isso, de forma que você consiga fazer com que essa situação atual seja um patamar, mais um degrau para você evoluir. Por isso que ele coloca aqui, né, que esta situação, mesmo indesejável, é necessária para o desenvolvimento da nossa alma. Quando você conseguir assimilar totalmente a lição oferecida por essa situação, esta se afastará de você. Assimilou, resolveu, jogou fora e ela se afasta. Semelhante atrai semelhante e semelhantes se repelem. Entretanto, antes de separar-se dela, você precisa agradecer. Sentimento de gratidão. Mesmo que porventura ela seja de pobreza, não há dúvida de que está proporcionando alguma lição a você. Pelo fato de agradecer a situação atual, é que virá uma situação melhor. E aí, para quem está chegando aí, né, no nosso ensinamento sagrado agora, o agradecer não é para você ficar satisfeito com o que você tem, não. Agradecer porque isso faz parte do teu ensinamento, faz parte da tua evolução. Então você vai ter que se dedicar, vai ter que agradecer, vai ter que resolver essa situação de forma harmônica, com espírito de gratidão na sua plenitude, para que você se forme e aí mude o patamar, mude a posição que você se encontra para uma posição melhor. Então, o agradecer para você que está chegando agora não é, opa, bacana, está tudo bem. Não, é agradecer no espírito de, opa, o que eu tenho que aprender com isso? Espírito humilde, gratidão.
O que isso está me mostrando que eu ainda não enxerguei? Por que eu estou aqui encalhado nessa situação e não resolvo, e não mudei, e não mudo? Por mais que eu me esforce, por mais que eu fenomenicamente me empenhe, mas alguma coisa está me amarrando. O que está amarrando? É justamente o teu sentimento de ingratidão, de insatisfação com a sua situação atual. Por isso que o mestre escreve então aqui, para que a gente comece então a preparar o espírito para receber aí uma nova profissão, uma nova oportunidade. Aí, quem está aí, querendo fazer aí uma transição. O que o mestre fala? Mesmo que o seu trabalho ou a sua profissão seja por demais desagradável e insignificante para o seu plano de vida, não será maldizendo-o ou odiando-o que você conseguirá se libertar desse trabalho. Entenderam? Você pode ter qualificações que sobram para o teu momento profissional atual, para o momento da tua carreira. Você tem aí competências, indicadores que sobram para o que você está fazendo agora. Então, mesmo com essa sobra de capacidade acadêmica e intelectual, de esforço, se acaso a coisa não está acontecendo, está faltando alguma coisa no âmago disso para fazer a rodinha virar. Por isso que ele diz aqui, para não odiar e não maldizer o trabalho. Seja porque você lá, em algum momento tem um superior, um chefe, que saiba menos que você, que tem uma condição acadêmica menor que você, ou que está lá há muito tempo no emprego e você está lá cheio de gás querendo fazer as coisas, e é justamente nesse momento que você não tem a humildade e a reverência ao centro ali, à liderança que está ali naquele momento. Algum motivo você tem que passar por aquilo, por algum motivo você está ali. Então agradeça, tenha espírito humilde. O que eu tenho que aprender com esse líder, com esse departamento, com essa condição, com essa situação atual? Aí ele coloca aqui, empenhando-se cada vez mais a sua força nesse pequeno trabalho desestimulante, é que você poderá ser diplomado nesse trabalho. Ou seja, mesmo que você sobre, você tem que se empenhar cada vez mais. Mesmo que você ache que você tenha mais talento, mais conhecimento, mais competência do que a situação exige, mas entrega tudo. Entrega tudo, não regateie, não sonegue. E o mestre escreve aí, mais do que isso, você conseguirá diplomar-se na sutil questão de relação entre trabalho e vida. Vida. O trabalho é onde nós manifestamos a nossa vida plenamente. A gente se esforça, a gente entrega, a gente evolui. E aí a gente busca mais, aprende mais, entrega mais, e a vida vai se manifestando plenamente, na sua totalidade. Porque eu, como filho de Deus, possuidor de capacidade infinita, tenho por, entre aspas, obrigação de entregar tudo, manifestar a vida na sua plenitude. E não ficar sonegando, não ficar escondendo, não ficar depois eu entrego, não depois que eu for o chefe do departamento, depois que eu for reconhecido, aí eu vou melhorar. Não, não. Entrega já, faça tudo pleno, agora, entrega tudo. Por isso que ele escreve, este é o fato mais importante para o treinamento de sua alma. Aí ele coloca, só repetindo então, diplomar-se na sutil questão da relação entre trabalho e vida. Este é o fato mais importante para o treinamento de sua alma. Mesmo que um trabalho aparentemente desinteressante envolve diversos problemas, mesmo um trabalho aparentemente desinteressante envolve diversos problemas. E pelo fato de você ir resolver nesses problemas, é que o seu espírito vai se elevando. Não negligencie, não bote soberba no trabalho, não bote ar de superior no trabalho. Coloque sim humildade, coloque sim contribuir, coloque sim somar no departamento, somar na empresa, somar para que a tua carreira decole, o negócio cresça, as coisas vão para o lugar. Entrega todo o seu talento, todo o seu conhecimento. Entrega tudo. Não fica preocupado se você vai ser reconhecido, valorizado, porque você trabalha para manifestar o amor de Deus. Foi o que ele escreveu ali. Manifestar a sutil questão da relação entre trabalho e vida. Isto é o mais importante para o treinamento da sua alma. E aí, ele faz uma alusão, ele faz uma comparação com o ovo. Como é que a questão do ovo, do pintinho e o romper da casca do ovo, ele faz essa relação com aquele momento que você está achando que é insignificante na sua carreira e está ali se manifestando.
Ele coloca aqui assim, na sequência, na página 5, 7. Quando sua alma se diplomar verdadeiramente num trabalho e nas questões a ele relativas, sua situação se modificará. Repetindo, quando sua alma, lembra, alma, relação vida-trabalho, evolução da alma, ele coloca, quando sua alma se diplomar verdadeiramente num trabalho e nas questões a ele relativas, sua situação se modificará e uma nova atividade profissional irá acolher você. Olha só, quem está preocupado em fazer uma transição, acelerar a transição, tudo tem um momento certo para acontecer. Mudar de negócio, mudar o teu investimento, mudar a tua carreira. Você está aí querendo fazer alguma transição, não está meio insatisfeito, então aqui está o segredo para você fazer essa transição de forma harmônica, né, e exitosa. Para você fazer isso de forma onde a tua capacidade vai assemelhar-se com uma outra oportunidade e essa oportunidade profissional, essa outra atividade vai acolher você, como ele coloca aqui. Então ele coloca assim, só para, como eu já citei a questão do ovo, vamos lá então falar dele. O embrião dentro de um ovo, pelo fato de, sem queixas, se submeter a uma situação monótona durante um período adequado, assimilando os nutrientes que existem na gema ao seu redor, vai transformando-se num pintinho que, quando chega o momento, terá sua situação completamente mudada. É a maravilhosa transformação de sua situação e de si mesmo. E aí o mestre conclui, assim como a casca do ovo se rompe quando chega o momento, sua situação indesejável também se romperá. Quando o pintinho, puf, né? Romper a casca é exatamente quando você, depois de passar aquele tempo, entendendo a vida, trabalho, a relação, e entendendo que através disso a sua alma vai evoluir, a coisa acontece. Por isso que ele escreve então aqui, todavia, para isso é necessário permanecer durante algum tempo na situação que lhe foi oferecida, assimilando aos máximos os nutrientes desse ambiente. Aquele que agradecendo, dedica a força total ao trabalho que lhe é atualmente atribuído, também muito receberá. Ou seja, não fique ansioso, um grande mal da humanidade atualmente, né? Ansiedade. Continue ali onde você está absorvendo os nutrientes. Absorvendo o que você precisa aprender ali, exercitando a humildade, valorização da vida, valorização da elevação espiritual. Entendeu como é que as coisas vão funcionando? E aí, como é que se escreve? Aquele que agradecendo, espírito de gratidão, dedica a força total ao trabalho que lhe é atualmente atribuído, também muito receberá. Entregou, plantou, colheu. Não tem por onde correr, tá bem? E aí ele cita a questão de você, se acaso perdeu o emprego, não tem problema. Perdeu o emprego, ele fala, não se lamente por essa perda, ok? Não desperdice inutilmente o precioso tempo oferecido, reclamando, chorando, se sentindo injustiçado, amaldiçoando a empresa, amaldiçoando quem lá, né, te demitiu, seja lá o que for. Ao contrário, ele fala, não desperdice inutilmente o precioso tempo oferecido e use para salvar os outros, faça com ardor algum trabalho dedicado aos outros, sem esperar remuneração. No crédito no reino de Deus, entrega trabalho, mexa-se, tira o pó do móvel, sabe assim? Vai lá, mexe, faz a coisa acontecer. É a partir disso que se abre um novo caminho. Quando você ficar reclamando, largado no sofá, amargurando a vida de quem convive com você em casa, porque você perdeu o emprego e se sente o pior das pessoas, né? Se sente injustiçado, amaldiçoa quem te demitiu, aquela coisa toda. Muda o teu padrão mental, muda a atitude mental, agradeça. Por isso que ele escreve, a partir dessa postura de contribuir, de entregar, contribuir para os outros, contribuir para a humanidade, ele fala então que a partir disso se abre um novo caminho. E use também esse tempo para o autoaprimoramento como preparação para uma próxima oportunidade. Então, meu amigo, vai estudar, faça curso, tem um monte de coisas aí na internet, né? Gratuita, faça isso, leia, estude, se prepare, fique pronto para uma nova oportunidade. Porque você entendendo o que você precisa produzir, se instruindo, buscando conhecimento, se informando, a sua mente começa a entrar numa espiral, né, de produtividade, de positividade, muda a sua atmosfera e você passa a ser um imã que atrai oportunidades. E para você pegá-la, você precisa estar preparado. Chorando, se lamentando, largado e reclamando
torrando a paciência de quem mora contigo, não vai dar nada certo. Mas se você tiver o espírito gratidão, harmonia, contribuição, e como o mestre fala aqui, aproveite para estudar, aprender, para atrair e você poder pegar essa próxima oportunidade. E dentro do nosso estudo, agora a coisa começa a ficar gostosinha, começa bacaninha. Então, vamos lá cair dentro que a gente começa a chegar mais no cerne do nosso tema. Despreenda-se da ilusão e veja a imagem verdadeira. Você acha que está difícil obter aquilo que deseja? Se você está aí começando o ano e já está com esse sentimento, meu amigo, precisa dar um gás aí, precisa subir essa temperatura, elevar aí a pressão da coisa, não desmotiva não, não deixa a peteca cair. Segunda semana do ano você já está largado, pelo amor de Deus, tem que buscar, aproveita essa atmosfera de opa, aqui está tudo legal, esse ano vai, chega junto, vamos lá, cai dentro, pega o livro, estuda, né? Vai lá, estuda e depois aplica. Esse estudo sagrado, o ensinamento sagrado, ele se aplica na tua vida. Mudança de atitude mental, mudança da tua postura, mudança do teu comportamento, buscando manifestar sempre gratidão, contribuir, humildade, né? E vai para cima. Vamos lá. Então, mestre, pergunta aqui. Você acha que está difícil obter aquilo que deseja? Isso não passa de mera ilusão. Você acha que o que você deseja está distante, separado de você pelo espaço e pelo tempo? Isso não passa de mera ilusão. Você acha que alguém está impedindo a vinda da sua felicidade? Isto também não passa de ilusão. Enquanto estiver preso a essa ilusão, a felicidade parecerá vir a você exatamente conforme essa ilusão. Sintonia. Olha o que você anda emitindo, o que você anda atraindo. Enquanto estiver preso a essa ilusão de que está difícil, que a felicidade não chega junto, que obter aquilo está muito difícil. Enquanto você estiver preso a essa ilusão, a felicidade parecerá vir a você exatamente conforme a ilusão. Contudo, a ilusão é sempre ilusão. Ilusão é lá, uma fumaça, some, não existe, é efêmero, ok? Aí ele coloca aqui, ela não passa de falsidade, não deixa de ser uma máscara, essa ilusão. Este mundo é uma manifestação da mente e nele aparecem exatamente as coisas e os fatos em que você acreditou. E aquilo em que você não consegue acreditar não aparece. Se você se acredita sem sorte, vai ficar azarado mesmo, meu filho. Se você acredita que as oportunidades não aparecem, elas não vão aparecer. Se você acredita que você já está fora, né, já está fora do jogo, fora do game, se você vai continuar fora. Por quê? Porque isto tudo é manifestação da sua mente. O que você acredita manifesta-se. Então, dentro daquela verdade, seja-te feito conforme creste, começa a acreditar que você é possuidor de capacidade infinita, que você atrai boas oportunidades, que você tem direito e merece e aceita a felicidade, muda esse padrão mental, muda a sua mente, que aí você vai passar a atrair o que realmente você merece. Porque o mestre escreve o seguinte, enquanto você continuar acreditando na ilusão, nessa máscara, este mundo então é uma manifestação da mente, nele aparecem exatamente as coisas e os fatos em que você acreditou. E aquilo que você consegue acreditar não aparece. E aquilo que você não consegue acreditar não aparece. Veja a imagem verdadeira, na qual já existe tudo aquilo que você deseja. Veja a imagem verdadeira, na qual já existe tudo aquilo que você deseja. Ok? Como é que a gente faz isso? Lá na frente a gente, né, vai entender melhor como é que a gente provoca essa, né, visualização da imagem verdadeira. Quem está chegando já ainda não sabe, mas quem já tem aí uma estrada de Setionei já sabe que a gente está falando da meditação Shinsokan. E o mestre fala que não existe um mundo dualista, não existe bem e mal, tá bem? Só existe um mundo absolutamente do bem. E ele escreve, você não deve olhar para o mundo como se coexistisse o bem e o mal. Procure ver somente o lado do bem, tá bem? Visão, bem, tá bem? Bacana, isso.
Tá ok? Então cultive a visão que vê exclusivamente o bem. Está na página 60, tá bem? Então vamos lá. Visão que vê unicamente o bem, visão de Deus, visão que vê a imagem verdadeira. Isso é o que a gente deve ver. Isso é o que a gente deve ver. Tá bem? Vamos lá então. Visão que vê unicamente o bem, visão de Deus, visão que vê a imagem verdadeira. Contemple todas as pessoas e o mundo inteiro com esta visão. Contemple todas as pessoas e o mundo inteiro com esta visão. Só existe o bem, só existe Deus e o que vem de Deus, imagem verdadeira, vertical, ok? Deus manda, origem vertical, fenômeno, origem fenomênica. Tá bem? Então, acredite, só existe o que foi criado por Deus, só existe o bem, só existe o amor de Deus, só existe o bem de Deus, saúde de Deus, riqueza de Deus, provisão infinita de Deus, tudo que é a criação perfeita de Deus, originária de Deus, que está aí nessa grande vida do universo, nós, como filhos de Deus, somos herdeiros disso. Então, essa é a verdade, a imagem verdadeira. O fenômeno é efêmero, ele existe para que a gente evolua, mas ele some, é fumacinha, vai embora. Por isso que ele coloca aqui, então contemple todas as pessoas do mundo inteiro com essa visão, tá bem? Pessoa alguma possui força superior à de Deus. Pessoa alguma, seja lá quem está, você acha que está te oprimindo, maculando, fazendo você desviar do seu caminho, você está agarrado mentalmente, seja lá qual for essa situação, não existe ninguém mais forte que Deus, não existe força superior à força de Deus para transformar em mal aquilo que Deus criou como bem. Ou seja, o mal não existe, só existe o bem. Volte somente para o lado bom, foque no bem, foque na saúde, na riqueza, na harmonia. Larga ódio de lado, ciúme de lado, inveja, complexo de inferioridade, ansiedade, depressão. Volte o lado mental, volte somente para o lado do bem, da criação magnânima de Deus, amor. O amor de Deus tudo purifica, tudo cresce, tudo enriquece, tudo torna-se saudável, porque tudo é criação. Então isso vai se manifestar naturalmente quando você coloca a sua mente voltada para o bem. Não existe força superior ao amor de Deus, porque Deus criou tudo como bem. E a oração, meus queridos, a oração não modifica Deus, a oração modifica a nós mesmos. O que é isto? E aqui o bicho começa a pegar. Você não deve pensar em modificar Deus através da oração ou da imploração. Não adianta você implorar, não adianta você se ajoelhar, não adianta você fazer promessa, não adianta nada. Por quê? Você não deve pensar que Deus é um ser emotivo que sente amor ou ódio conforme a oração ou a lamentação. Repetindo, você não deve pensar em modificar Deus através da oração ou da imploração. Não fica fazendo tipinho, biquinho no pé da cama. Deus, me ajuda. Me ajuda a sair deste buraco que eu me meti, Deus. Ninguém me ama, ninguém me quer. Esquece disso, filho. Faz isso não. Deus não criou você para ficar aí, vendo você ficar se lamentando, implorando coisas que Ele já deu, porque isso não é, essas lamentações, ficar implorando, ficar mendigando, ficar aí valorizando carência, isso não é a criação de Deus, tá bem? Vamos lá então, repetindo para gravar essa coisa aí, hein? Você não deve pensar em modificar Deus através da oração ou da imploração. Não deve pensar que Deus é um ser emotivo que sente amor ou ódio conforme a oração ou a lamentação. Você acha que Deus vai ficar cuidando de um de outro só porque está chorando mais, está lá reclamando? Ai, tadinho dele, não é assim que funciona não. Pois bem, através da oração a pessoa obtém a consciência de que está ligada a Deus.
Através da oração, a pessoa obtém a consciência de que está ligada a Deus, aprofunda a convicção de que está envolta calidamente no amor de Deus. Calidamente é muito legal. Calidamente é quente, ardente, né? Aquela paixão, aquela coisa quente, calórica, bacana. Por isso que ele coloca aqui, está envolta calidamente no amor de Deus e consequentemente ela própria se modifica. Eu e Deus somos um só. Se eu estou envolto por esse amor cálido de Deus, obviamente que eu vou me transformar. Agora, se eu me afasto de Deus, aí eu vou ficar implorando, vou ficar, ó céus, ó vida, ó dor. Vou ficar nessa lamentação, né? Abandonado, largado, coitadinho, coitadinha. Não foi para isso que nós nascemos, não foi para isso que Deus nos autorizou a encarnarmos e cumprir a nossa missão, nos desenvolver, elevar a alma, elevar o espírito. Não foi para isso, para ficar se lamentando, ficar reclamando. Foi para botar toda essa vida, a capacidade de Deus para fora. Como seu filho, somos herdeiros de tudo isso. É só deixar fluir. Através da oração, a pessoa obtém a consciência de que está ligada a Deus, a profunda convicção de que está envolta calidamente no amor de Deus e, consequentemente, ela própria se modifica. E aí vem a pancada, assim, a pedrada, para que a gente abra o olho de uma vez por vez, ok? Deus é eterno e as coisas já nos estão dadas por Ele. Deus é eterno e as coisas já estão dadas por Ele. Deus é eterno e as coisas já estão dadas por Ele. Se já estão dadas, Ele não vai dar de novo. Então larga a mão de fazer biquinho, larga a mão de ficar aí teimando e querendo fazer as coisas do teu jeito. Volta a mente para Deus. Opa, o Deus está aqui, chama Deus do teu interior, bota para fora. Destampa, destrava, deixa esse vulcão explodir, botar tudo para fora. Não fica aí de coitadinho, de coitadinha, né, depressiva, que esse ar melancólico, nada dá certo, não consigo, vou ficar sozinho, vou ficar sozinha, não arrumo um emprego bom, minha empresa não decola. Para com isso. Você é filho de Deus, e vou repetir aqui então, Deus é eterno, e as coisas já nos estão dadas por Ele, sem que oremos. E aí, o papo fica doido, né? Como é que eu vou orar para sintonizar, agora não preciso orar? Pois é, por quê? Porque Deus já deu tudo, Deus já nos deu tudo, Deus já nos deu tudo. Se Ele já deu tudo, Ele não vai dar de novo, então a gente tem que orar para quê? Para sintonizar. Por quê? Não precisa orar, porque Ele já deu. Então, cabe o quê? Sintonizar. Então, vamos cair na página aqui, 61, para continuar a entender como é que funciona. Deus é eterno e as coisas já não estão dadas por Ele sem que oremos. Da mesma forma que uma emissora já está transmitindo seus programas, mesmo que não os solicitamos. Não é isso? Dependendo da televisão estar ligada, o sinal das emissoras aí está indo, né? As plataformas estão girando, os podcasts estão rodando, não é isso? Aí todas as comunicações, notícias, tudo isso, né? Está rodando, todos os dias está rodando, né? O povo está postando e você não está vendo nada, mas a hora que você sintoniza, você vai lá, você sintoniza e enxerga o que os outros postaram, o que você vai postar, essas coisas todas. A mesma coisa é a mente. Por isso que ele escreve aqui, no entanto, para captar sem interferências os programas de dádiva de Deus, precisamos conservar o aparelho receptor em perfeito estado. Aparelho receptor? Mente. Em perfeito estado e sintonizá-lo na mesma frequência da emissora que é Deus. Devemos então deixar esse receptor perfeito, limpo, em perfeito estado, para conectar com Deus de forma rápida, assertiva, deixando que tudo conecta. A hora que eu conecto, tudo se manifesta. Obviamente que vou ter que ter o entendimento disso, vou ter que fazer a minha parte, vou ter que contribuir, vou ter que trabalhar, vou ter que estudar, vou ter que fazer, agradecer a orientação de Deus e deixar Deus se manifestar. E aí a gente começa a entender que não sou eu que faço as minhas obras, e sim Deus através de mim.
Não sou eu que faço as minhas obras, Deus através de mim. E aí eu vou começando a entrar em sintonia. Essa é a palavra-chave que eu sempre falo, sintonia, sintonia. Se ele já deu, ele não vai dar de novo. Então cabe o quê? Entrar em sintonia. Então precisamos conservar o aparelho receptor em perfeito estado e sintonizá-lo na mesma frequência da emissora, que é Deus. A prática espiritual para manter o aparelho receptor em ordem e sintonizá-lo, né, com as ondas de Deus é a oração. Olha aí, como é que a gente vai manifestar os nossos desejos e concretizá-los de forma sustentável, de forma plena, de forma consistente na nossa vida. A prática espiritual para manter o aparelho receptor em ordem e sintonizado com as ondas de Deus é a oração. E aí ele escreve aqui qual é o método para sintonizar com as frequências de Deus. Na página 62, ele escreve o seguinte: para sintonizar com a frequência dos programas de bênção de Deus, acredite que Deus é amor infinito, acredite que sempre foi perdoado por Deus, acredite que Ele é sabedoria infinita e que Ele nos orienta infalivelmente para o lado bom, infalivelmente, independente do que você já tenha feito. Se em algum momento você, com o teu egoísmo, achou que você não precisava de Deus, ou nem se tocou disso, estava lá no teu ritmo, na tua batidinha, eu vou, e virou as costas para Deus, não tem problema. Volta para Deus e aí, infalivelmente, para o lado bom de Deus, Ele já está ali manifestando todo o amor pelo seu filho. Toda a alegria de ver o seu filho no caminho certo, no rumo certo, na tocada certa. Por isso que ele escreve então aqui, acredite que Ele é sabedoria infinita e que Ele já nos orienta infalivelmente para o lado bom. Acredite que, sendo Deus a força infinita, para Ele nada significam as dificuldades, por maiores que se apresentem. Para Deus, qualquer dificuldade já está superada, porque para Ele isso não existe. Infalivelmente já está superado. Por isso que ele coloca aqui, acredite que sendo Deus a força infinita, para Ele nada significa as dificuldades, por maiores que se apresente. Então, antes de tudo, evoque Deus, evocar Deus, chamar Deus. Sabe, eu e Deus somos um só, o Deus do meu interior, que habita o meu ser, evoca esse Deus, que é um com Deus, é o mesmo, né? Está lá, conectado. Evocar Deus é dirigir as ondas mentais em direção a Ele. E aí tem uma oraçãozinha aqui. Deus é amor infinito e sabedoria infinita e orienta para que todos os homens harmonizados sejam felizes. Entenderam a pegadinha? Que não é uma pegadinha, é uma orientaçãozinha. Harmonizados. Em conflito não entra nada. Em atrito não entra nada. Em desarmonia não encaixa nada. Só encaixa, só vira a engrenagem da prosperidade com harmonia. Repetindo, Deus é amor infinito e sabedoria infinita e orienta para que todos os homens harmonizados sejam felizes. A sabedoria de Deus flui para o meu interior e ilumina o caminho por onde eu vou. O amor de Deus é amor infinito, sabedoria infinita e orienta para que todos os homens harmonizados sejam felizes. A sabedoria de Deus flui para o meu interior e ilumina o caminho por onde eu vou. Ilumina. Não fica nada no escuro, nenhuma treva se sobrepõe à luz. Assim mentalize durante a meditação Shinsokan e em seguida dê início à ação ou ao contato com o seu próximo, obedecendo a orientação de Deus que brota do seu interior. Meditação Shinsokan. Para quem está chegando no ensinamento, muitas das nossas palestras sempre tem pessoas chegando pela primeira vez. Entra aí na barrinha do endereço
da livraria da Seichonoye. Aqui você tem a meditação Shinsokan e outras orações. Oração para reconciliar, oração da refeição, oração para encontrar, sintonizar com a alma gêmea, né? Com a metade da sua alma, como a gente falava antigamente. E o principal, você tem aqui todo o roteiro para praticar a meditação Shinsokan da forma correta, com a postura correta, com a atitude mental correta, com a serenidade para conectar Deus e manifestar Deus, enxergar Deus, entrar em conexão com este fio dourado que liga lá, né, a nossa imagem verdadeira, a nossa vida, eu e Deus. Quando eu fecho os olhos, me conecto com Deus, visualizo o mundo perfeito de Deus, faço toda aquela prática da meditação, da recitação, e aí, quando eu abro o olho e vou para este mundo, o meu dia vai pleno. E obviamente que vai aparecer alguns desafios, algumas coisas que vão exigir de mim, mas eu, suportado por esse Espírito de Deus, né, que me guia, que me orienta, com quem eu estou harmonizado, vou superá-lo. Vai vir ideia, vai vir um pouco mais de gás, um pouco mais de esforço, eu consigo tirar, porque é Deus se manifestando plenamente em mim. Por isso, então, mentalize durante a meditação Shinsokan, essas frases que a gente acabou de ler ali atrás, e em seguida dê início à ação, ou seja, orou, fez a tua oração estática, a prática estática da oração, aí você vai para a oração dinâmica, você vai colocar em ação o que você teve de inspiração, que você encheu o teu tanque com gás, com harmonia, com aquela força espiritual que é necessária para você seguir teu dia, entusiasmo, alegria, harmonia, regozijo por estar vivo e colocar essa vida plena para fora, contribuindo para a felicidade do maior número de pessoas possível, contribuindo para que a humanidade se torne melhor, mesmo que for com aquele teu trabalho, dependendo dele ser mega ou dele ser pequeno, mas é ali, naquele momento, como a gente acabou de falar agora há pouco, que você vai entregar e manifestar toda a sua capacidade em harmonia. Por isso que ele então escreve aqui, dê início então à ação ou ao contato com o seu próximo, obedecendo à orientação de Deus que brota do seu interior. E aí o mestre escreve também, o desejo intenso do âmago da alma já é uma oração genuína e poderosa. O desejo intenso do âmago da alma já é uma oração genuína e poderosa. O teu desejo sincero é o desejo de Deus. Quem faz o ciclo de estudo da prosperidade, quando ele vai confeccionar o projeto Prosperidade, uma das frases, das orações que baliza a confecção do seu projeto Prosperidade é justamente isso. O seu desejo sincero é o desejo de Deus, não um desejo egoísta, aquele desejo que traz embalado ali o desejo de contribuir para a alegria, satisfação, evolução do maior número de pessoas possível. Por isso, então, que o mestre escreve, o desejo intenso do âmago da alma já é uma oração genuína e poderosa. Isso porque ele não é um desejo do consciente que ocupa apenas 5% da mente, mas sim um desejo do subconsciente que ocupa 95% da mente. Esse 95% da mente é que está conectado com a grande vida do universo, que está lá, que é aquela massa, né? Lembra? A gente sempre faz alusão ao iceberg, né? A ponta para cima da superfície é 5%, aquela massa de gelo embaixo são os 95% que a gente faz alusão ao subconsciente. Essa, né, a força da maré é que movimenta aquela pontinha do iceberg. No nosso caso aqui, a força do amor de Deus, da grande vida do universo criado por Deus é que movimenta, né? Então, através da mente, a gente consegue trabalhar o nosso subconsciente joga para fora tudo aquilo que a gente vai acumulando e guardando nisso. Por isso que ele fala assim, que o desejo do subconsciente, que ocupa 95% da mente, é que essa força poderosa para fazer as coisas se manifestarem em harmonia. Pode manifestar também desarmonia daquilo que você guarda. Então, guarde, trabalhe, manifeste sempre
a conexão com o amor de Deus, a conexão com a prosperidade de Deus, com o amor infinito, com a sabedoria, com a alegria, com a harmonia, com a provisão, com a sabedoria e com o amor de Deus. Quando no âmago da alma existe resistência do tipo, não quero que isso se realize, a oração não se concretiza. Por mais que se ore conscientemente, nos casos em que a oração é atendida, há pessoas que dizem, ouvi a voz de Deus. Há também casos em que diz que tiveram uma inspiração. Quando eu oro a Deus, puro, pleno, sem medo, sem preocupação, sem ter sujeiras de complexo, de ódio, de ciúme, de egoísmo, do ego, né, exacerbado, aí eu não consigo ouvir essa voz de Deus. A inspiração não vem, a coisa não flui, a conexão, a sintonia não se manifesta. Por isso que ele fala que às vezes você faz e deseja uma coisa, mas no seu íntimo, no âmago, está lá o não merecer, o não querer. Então você tem que limpar isso, tá bem? Limpar esta sujeira do seu subconsciente, tá bem? Daí ele vem e fala aqui da mentalização concentrada. O mais importante é a mentalização concentrada. Ele escreve aqui, a frase budista, mentalizar concentradamente, Namu Amida Butsu, significa, em outras palavras, mentalizar profundamente como sou um com Deus. O paraíso está aqui e agora. Como sou um com Deus, o paraíso está aqui e agora. Mentalizar concentradamente significa concentrar o pensamento unicamente em um objetivo, sem pensar em outros. Concentradamente é em um objetivo, ali, naquele momento. Não pense em outros. Não disperse, não dissipe a sua energia. Concentra num pensamento. Unicamente em um objetivo, sem pensar em outros. Mesmo que, porventura, você esteja em meio à dor e ao sofrimento, não deve mentalizar. Retirai esta dor e este sofrimento, pois estaria mentalizando a dor e os sofrimentos. Mesmo que em meio à dor não se prenda, mesmo em meio à dor, não se prenda a ela, mas mentalize unicamente. Aqui é o paraíso, pois eu sou um com Deus. Aqui é o paraíso, pois sou um com Deus. Não mentalize nem foque pensamento e energia na dor, mas foque em Deus, no paraíso, pois eu sou um com Deus. E aí, o mestre escreve, você vai conseguir libertar a alma. Tá ok? E aí, na sequência, ele escreve sobre conduza a sua oração até a ação. Não adianta, então, orar sem agir. Mentalizou, fez lá o teu desejo, fez a estratégia dele, está orando, está mentalizando, teve a ideia, teve a inspiração da ação, então você vai e haja. Tá bem? O mestre escreve o seguinte aqui, a oração não deve ser mera expressão de um desejo efêmero. A oração não será a oração não será verdadeira enquanto o desejo não se transformar na seguinte convicção. Convicção, ter certeza de que aquilo acontecerá, já está feito. A oração não será verdadeira enquanto o desejo não se transformar na seguinte convicção. Minha oração já foi ouvida, minha oração já foi ouvida. Quando sua oração chegar a ser uma convicção absoluta, sintonizará verdadeiramente com os programas paradisíacos do mundo da imagem verdadeira que já estão sendo transmitidos por Deus. Lembra que a gente falou da conexão ali? É só voltar à conexão, porque isso já está gerando, né? Já está gerando a informação, já está gerando vida o tempo todo, né? Então a oração já está sendo emanada, já está vindo de Deus. A gente precisa só entrar em sintonia, botar o nosso receptor em sintonia com o que já está sendo emitido por Deus desde sempre, né? Quando sua oração chegar a ser uma convicção absoluta, sintonizará verdadeiramente com os programas paradisíacos do mundo da imagem verdadeira que já estão sendo transmitidos por Deus. Enquanto a oração for uma mera esperança, ela poderá sintonizar ou não com os programas de Deus e às vezes sofrer interferências das ondas da ilusão.
Ou seja, tem que ter convicção. Não só esperança. A esperança pode conectar, como pode não conectar, como ele colocou aqui. Enquanto a oração for uma mera esperança, ela pode sintonizar ou não com os programas de Deus e às vezes sofrer interferência de outras ondas de ilusão. Sua oração deve evoluir da esperança para a ideia, da ideia para a convicção, da convicção para a ação. Entendeu? Os gatilhos, a conexão, os elos como vão se fechando. Então vamos lá de novo. Sua oração deve evoluir da esperança para a ideia, da ideia para a convicção, da convicção para a ação. Cada gesto e ato seus devem estar impregnados de convicção. Do contrário, sua oração não será verdadeira. É por isso que se diz, a fé não acompanhada de ação, ela é estéril. A fé não acompanhada de ação, ela é estéril. Portanto, coloque em ação, haja. Não adianta deixar no mundo das ideias, não. Você tem que ter a ideia para que se torne convicção e a convicção vai fazer com que você abra a sua lojinha todo dia, independente da inflação, do governo, da alteração do dólar, do preço do combustível, do governo X, A, seja lá qual for o governo, da liderança, qual seja ela, a tua lojinha tem que abrir, a tua carreira tem que decolar, você tem que prosperar, você tem que fazer a sua alma evoluir, o seu espírito evoluir, para que a sua alma sintonize com Deus e manifeste a plena capacidade de filho de Deus e a coisa vai embora. Vai suar, vai trabalhar, vai exigir de você alguma coisa a mais, vai transpirar mais, vai. Mas tudo isso só conseguirá você fazer, meu querido e minha querida, se você estiver convicto de que como filho de Deus você superará quais forem as dificuldades que se manifestarem à sua frente. E a superação dessas dificuldades é como o mestre fala de um diamante brilhante, que eu sempre cita esse exemplo, né, que ele bruto, ele tem um valor, mas à medida que ele vai, né, fazendo ali mais uma faceta, mais uma lixa, mais uma abrasão, seja lá de que forma que aquele entalhe vai ser feito, ele vai valorizando porque ele vai ficando mais brilhante. E o diamante bruto, quanto mais puro, mais ele suporta esses atritos, dessas facetas, dessas lixas, desses atritos, né, que vão fazer desses esmeris, que vão lapidar aí, dependendo da granulação, se ele pode ser mais agressivo ou menos agressivo. Mas como você já está bastante evoluído, agora as lixinhas vão ser numa grana menor, que vão ser mais para acabamento, porque você já está bem adiantado nas questões espirituais. Mas desperte isso, acredite, tenha essa convicção. Eu, como filho de Deus, estou fadado a dar certo. Eu mereço ter uma vida plena, poderosa, vitoriosa, é isso. Deixa essa vida de Deus fluir. Por isso que ele coloca aqui, então, que a fé não acompanhada da ação, ela é estéril. O ser origem que Deus deu vida a você, somente Ele o salvará. Na sequência, ele coloca o ser origem que deu vida a você, somente Ele o salvará. E quem é esse seu origem? É Deus. Por isso que ele escreve aqui, se o paraíso é necessário para nós, ele já nos está dado, Deus já nos deu tudo. Entretanto, como Deus é espírito, o paraíso a nós dado também é formado por vibrações espirituais. Para sentirmos concretamente o paraíso, precisamos sintonizar com essas vibrações espirituais. A palavrinha lá de novo, sintonizar, repetindo. Entretanto, como Deus é espírito, o paraíso a nós dado também é formado de vibrações espirituais. Para sentirmos concretamente o paraíso, precisamos sintonizar com essas vibrações espirituais. E de novo a chavinha da porta da riqueza, da saúde, da harmonia, qual é? E o meio para essa sintonização é a oração, é a meditação Shinsokan. Quem ainda, de novo, vai lá, pratica, veja, estude, faça. Por vezes conseguimos sintonizar só de mentalizarmos, ó Deus, com a mente ingênua como a de uma criança. Repetindo então, e o meio para se sintonizar é a oração, é a meditação Shinsokan. Por vezes conseguimos sintonizar só de mentalizarmos, ó Deus, com a mente ingênua como a mente de uma criança.
E aqui não é mente boba, ingênuo aqui não é bobo, ingênuo aqui é puro, sem qualquer poeirinha, sem qualquer mácula, sem qualquer besteirinha sujando isso. Por isso que ele coloca a mente ingênua como a mente de uma criança, que aceita tudo, tudo está sempre bom, não rejeita nada, está sempre descobrindo, sempre querendo evoluir, sempre atenta ao que está acontecendo. E aí, encaminhando aí o nosso finalzinho, o mestre escreve aqui, tudo que nos é dado agora tem importância como elemento instrutivo para o nosso atual estágio de evolução espiritual. Indo lá no começo do nosso bate-papo, se você ainda não está feliz com aquilo que está se mostrando à tua frente, se você acha que você está sobrando para o teu, né, está sobrando em talento, em conhecimento, em esforço e tudo mais daquilo que você está tendo ali que fazer, o mestre escreve aqui, tudo que nos é dado agora tem importância como elemento instrutivo para o nosso atual estágio de evolução espiritual. Realizando o trabalho atual e enfrentando a situação atual com toda a força, de corpo e alma, toda a força. Não é 99, não é 95, não é 70, não é o suficiente para passar, não é o mediano, é toda a força. Realizando o trabalho atual e enfrentando a situação atual com toda a força de corpo e alma, é que a nossa alma evolui. Deus jamais nos atormenta com questões difíceis para zombar de nós, dizendo, bem feito. Ninguém, né? Não cabe na cabeça de ninguém que Deus fique feliz vendo o seu filho pobre, doente, em desarmonia, manifestando qualquer anomalia física, sofrendo. Esse não é o Filho de Deus. Esse Filho de Deus que manifesta todas essas mazelas, essas carências, é o Filho de Deus em ilusão. O Filho de Deus perfeito, capacidade infinita, tem toda a potencialidade para fazer. Quando isso acontece, Deus realmente fica feliz de ver o seu Filho gozando a vida plenamente através do seu esforço pleno, do seu comprometimento pleno, da sua entrega total. Por isso que ele escreve aqui, Deus jamais nos atormenta com questões difíceis para zombar de nós, dizendo, bem feito. Deus deseja, para a gente encerrar o nosso bate-papo, Deus deseja que o ser humano, através da própria reflexão e esforço, exteriorize a capacidade alojada em seu interior. Deus deseja que o ser humano, através da própria reflexão e esforço, exteriorize a capacidade alojada em seu interior. Deus fica feliz quando a gente entende que nós podemos tudo, desde que esse podemos tudo venha de dentro para fora, harmonia, amor, alegria, espírito de contribuição, humildade, gratidão. Gratidão pela vida, pela oportunidade, por estarmos aprendendo a cada dia mais, evoluindo, a cada dia mais, crescendo e evoluindo um degrau. Às vezes esses degraus, os saltos são maiores, às vezes são menores, e às vezes a gente fica estacionado, né? Mas por quê? Porque aquilo é necessário para que a gente evolua, como a historinha do pintinho no ovo. Fica ali, quietinho, absorvendo os nutrientes. Dali a pouco, rompe a casca e aí vem uma nova situação na sua vida. Então, meu querido, para a prosperidade rodar na sua vida, você tem que aplicar o ensinamento na prática. E o danado do ensinamento, ele tem aplicabilidade na nossa vida. Por quê? Porque ele foi criado por Deus. O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi concebe o ensinamento sagrado por inspiração divina, para que nós, os seus filhos, a hora que a gente toma conhecimento desse ensinamento sagrado, que a gente coloca em prática, como a gente acabou de ver agora, não basta só orar, tem que, né, ter a ideia, a convicção e já colocar em ação. E a coisa vai. Tá bem? Aplicando aí, então, meditação em Shinsokan, leitura das escrituras sagradas. Focar só nas coisas boas, foi o que a gente aprendeu hoje. Foque nas coisas boas. Foque no que verdadeiramente é importante na tua vida. Blinde-se de tanta informação que a gente tem, tanta coisa que a gente vê hoje, mas você tem que se blindar para focar no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Como a gente falou agora, no único pensamento,
evoluir e crescer espiritualmente, colocando todos os seus dons, seus talentos, que Deus nos abençoou com eles, para que a coisa aconteça. Então, meu querido, a gente encerra então o nosso bate-papo de hoje. Desejo, sinceramente, que 2022 aí seja maravilhoso, que esse começo de ano aí, cheio de gás, cheio de brilho, cheio de vontade, de desejo de transformações para melhores se manifestem, né? Então, meu querido, como a gente já falou em algumas vezes aí, torne-se uma pessoa atraente, desejante, atraia coisas boas, situações, pessoas bacanas. Valorize quem aí está do teu lado, curtindo você, amando família, pais, mães, as pessoas que te amam, as pessoas que te querem bem. Queira bem as pessoas, queira bem as pessoas que te cercam, seus colaboradores, chefes, todo mundo. Subordinados, chefes, patrões, colaboradores, todo mundo que te cerca. Toque todo mundo com o seu amor, com respeito à vida de cada um, reverenciando a vida de cada um, que a coisa vai para o lugar. Então, seja um imã que atraia, né? Harmonia, saúde e prosperidade plena em todos os aspectos da sua vida, né? Seja no plano espiritual, no plano familiar, profissional, financeiro, social, pessoal, seja lá qual for, foca nisso. Bota esse ano de 2022 de pé e realize tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você veio com missão de fazer. Deixa o amor de Deus, a sabedoria de Deus fluir plenamente dentro de você. Ok? Como a gente falou, esse ano vai ser desafiador, mas com certeza, com essa vibração maravilhosa que nós temos, que nós estamos manifestando, estudando e aplicando o ensinamento sagrado, Seichonoye, homem, filho de Deus, a coisa vai para o lugar. Tá bem? Foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado pelo carinho de estar conosco aí durante essa 1 hora estudando esse ensinamento sagrado. Vamos com tudo! Esse ano é nosso. Um ótimo 2022 a vocês. Saúde e sucesso sempre. Muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!